Quando a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, a nossa necessidade é o Senhor. Por isso que o salmista diz assim: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem necessidade de Deus. Eu preciso de Deus. E é com esse objetivo e com esse pensamento que eu gostaria que nós estivéssemos nessa manhã. Que nós estamos aqui porque nós temos necessidade de Deus. E desfrutamos da presença de Deus todos os dias. E quando a gente faz isso coletivamente, essa necessidade é compartilhada, ela é potencializada, e a cura acontece também aqui no nosso ambiente, onde nós contemplamos Deus através dos nossos irmãos, cada um olhando para o outro. Há um hino que nós cantamos que diz isso: refletida em cada face aqui, a glória do Senhor eu posso ver. Sim, com certeza o Senhor está aqui. Então, se você tem necessidade de Deus, você é saciado em Deus, porque da fonte de onde o nosso Deus emana, ela nunca acaba, e essa fonte está dentro de nós. Por isso, convido você a ficar em pé nesse momento, cumprimentar o seu irmão, agradecer a Deus por estar aqui, agradecer o seu irmão, desejar a ele um bom culto. E mais do que essa comunhão, eu te convido a cantarmos em louvor a Deus e a exaltarmos o seu nome, dizendo que Ele é exaltado nos céus, mas Ele é exaltado aqui também na minha vida, por Ele ser o dono da minha vida. Vamos cantar com alegria, exaltando o nome do Senhor, dizendo que Ele é exaltado acima de todas as coisas. Esse cântico não tem que ser cantado mais ou menos, ele tem que ser cantado com força e alegria. Vamos lá? Vozes femininas. Os homens. Ele exaltado o seu nome. Todos juntos. A verdade exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém, glória a Deus. E o Senhor é exaltado não porque Ele tem a mesma necessidade que nós temos disso. Ele não tem necessidade de ser exaltado. Ele não procura adoração, muito pelo contrário. Ele procura adoradores. Ele procura aquelas pessoas que Ele sabe que tem necessidade de nós. Que nós temos necessidade dEle. Ele sabe que
as que têm necessidade. Então se declare assim perante o Senhor: Senhor, eu tenho necessidade do Senhor, e eu quero espalhar isso para todo mundo. Porque o mundo só vai ter essa noção se nós vivermos e cantarmos o seu amor. Por isso é que nós cantamos o seu amor para sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei, deixando tua cura. Me alegro por ti, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Coração, com alegria eu canto. Se mudo com necessidade, se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor, montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar. É sempre nessa ordem, lembra que eu falei? Deus vê a necessidade, Deus vê o coração contrito, e assim Ele manda a cura. Agora você tem que abrir o seu coração, e é isso que nós temos feito aqui, nessa manhã, e é isso que a gente faz no nosso viver. E o Salmo 40, versículo 8, diz da grande alegria que é em fazer a vontade do Senhor. Ele diz: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Mas isso não vem do nada. Isso vem da lei que está dentro do nosso coração. A necessidade do homem não é aquela da antropologia. Lembra que eu falei no início? A necessidade do homem é aquela que vem do conhecimento de Deus. Você conhece Deus e a partir daí você não sabe viver sem Ele. Vamos ler junto esse texto do Salmo 40, que diz que a nossa adoração por Deus vem em conhecer Deus. Vamos juntos? Tenho grande alegria em fazer a tua
tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. A primeira frase deste hino faz todo sentido quando você
é um cristão. Por quê? Porque o cristão, ele é aquele que percebeu que sem Jesus ele não poderia viver. E o desejo, pense nisso, o desejo é que, poxa Senhor, eu queria ter mais uma chance, mais uma vida. Tem gente que chegou a uma decadência tão grande na sua vida, que ele acha que ele não tem mais chance. Essa minha vida não serve para nada, não adianta de nada, não tem resgate, não tem solução. Mas a partir do momento que ele entende que Jesus Cristo é essa nova solução para a sua vida, ele fala, não, eu quero ter mais uma vida. E essa vida agora não vai ser mais como aquela antes. E o apóstolo Paulo nos diz isso. Que você se torna uma nova criatura. E aí você quer mesmo, eu quero ter uma nova vida, eu queria ter mais de uma vida. Aquela do passado eu quero esquecer. Aquela do passado eu quero esquecer. Eu quero que essa nova vida viva só para o louvor da glória do Senhor. É essa. Essa primeira frase faz esse sentido para mim. Essa primeira frase faz esse sentido. Senhor, eu queria ter mais que uma voz, mais que uma vida. Porque aquela de pecador eu quero esquecer. Eu quero que essa nova seja evidente, cante o teu amor para sempre e exalte o seu nome. Vamos orar por isso? Ore você agora aí primeiro. Ore por isso. Participe do culto assim, ativamente. Viva esse momento de culto. Peça a Deus que a sua vida seja só para o louvor dEle. Não imagine que isso seja utopia, não, porque não é. Isso não é utopia. Isso é a realidade do cristão. Senhor Deus, o nosso foco é em Ti. Queremos permanecer com os nossos olhos fixos no Senhor. Mas às vezes nós cedemos ao pecado e desviamos o foco e erramos o alvo. E isso nos traz muito constrangimento, Senhor. Isso nos traz vergonha. Porque nós odiamos pecar, nós não queremos pecar, nós queremos ter uma vida que só olhe para o Senhor fixadamente. Mas nós pecamos. O bom, Senhor, é que essa frase não acaba aí. Nós pecamos porque todos pecaram e estão afastados da sua glória. Mas aquele que venceu a morte, venceu o pecado. Aquele que triunfou sobre a morte nos dá nova vida. E é essa nova vida que nós queremos viver, com os olhos fixos no Senhor, bebendo das fontes que vêm do Senhor, que correm para o mar, que dos montes do Senhor, como diz a metáfora, desce para nós. E nós queremos estar com os corações abertos para sermos curados. E aí sim,
não mais sermos escravos do pecado e da morte, mas termos uma nova vida em Jesus. Por isso que nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque nós temos nova vida em Jesus, temos sede de ti, Senhor, e queremos desfrutar dessa nova vida plena, aqui mesmo neste mundo, onde o pecado tão de perto nos rodeia. Mas com os olhos fixos no Senhor nós vencemos, para a honra e glória do Senhor. E essa oração nós fazemos sem nenhuma pretensão em residirmos em nós mesmos, residir a nossa força em nós mesmos, mas em perceber e ter a certeza de que essa vida nova vem do Senhor e da plenitude que vivemos no Senhor, através do relacionamento que temos contigo, na meditação da tua palavra, da tua lei. E é dessa fonte que nós queremos desfrutar, Senhor. E nos colocamos e te louvamos, engrandecemos o teu nome, porque só tu és essa fonte. Essa oração nós fazemos em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus. Amém. A palavra de Deus ainda nos diz em João 4, 13 e 14, que quem bebe da água da vida que jorra do trono do Senhor, quem beber desta água, isso é uma resposta que Jesus dá à mulher samaritana, né? Quem beber desta água terá sede outra vez. Quem beber a água do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vamos ler junto esse texto belíssimo que nos anima a beber a água da fonte que é Jesus. Vamos juntos? Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorrar para a vida eterna. Essa fonte é o Senhor. A terceira estrofe do hino que nós vamos cantar diz assim, o finalzinho dela: o meu ser é vacilante, toma-o, prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Lembra do desvio? Os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor, mas a gente tem esse desvio. E a oração inspirada no Salmo, né? 51, cria em mim um coração novo e um espírito estável, é justamente isso. O meu ser é vacilante, toma-o, prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique o Senhor. Nós vamos cantar este hino e vamos consagrar os nossos dízimos e ofertas. Eu convido os irmãos a virem aqui à frente e consagrarem os seus dízimos e ofertas, cantando que a nossa fonte é o Senhor. Fonte és tu de toda bênção, vem o canto inspirar a misericórdia tua, quero em alto som louvar. Oh, ensina um novo canto dos remidos lá do céu, ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos te bom Deus. Ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu, e por sua graça um dia vai levar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, dos pecados meus lavou-me, com teu sangue o bom Jesus. Devedora a tua graça, cada dia em oração,
ama-o, prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Vamos orar, queridos, agradecendo a Deus. E nós vamos louvar porque, apesar, da seleção não ter ganhado, nós temos tido tantas vitórias na vida que não podemos ficar chateados por algo tão pequeno, não é verdade? Porque no mundo real as coisas vão muito além do futebol. No mundo real tem família, no mundo real tem trabalho, no mundo real tem pessoas como você e eu que dão duro na vida para serem vitoriosas. E nós vamos agradecer a Deus por isso. E talvez hoje pela manhã você tenha vindo aqui com um motivo de gratidão bem grande. Se você deseja agradecer a Deus por algo que Deus tem te dado, por uma vitória na vida, por uma experiência difícil, mas que tem sido mediada pela graça de Jesus, então vou te convidar para que você fique em pé e nós vamos agora agradecer ao Senhor. Tem tantos motivos para agradecer. E ao ficar em pé você está dizendo: eu tenho pelo menos um motivo hoje para agradecer ao meu Deus. E nós vamos agradecer juntos. Agradecer juntos porque pela graça de Deus nós seguimos firmes como igreja de Jesus. Essa semana nós vamos fazer o pagamento da primeira parcela dos elevadores. Se você leu o boletim, já chegamos aí quase a 60% da arrecadação do nosso desafio, que começamos lá no mês de março. Então nós temos muitos motivos para agradecer. E é isso que nós vamos fazer juntos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o nosso coração está grato ao Senhor. Estamos gratos porque o Senhor é um Deus bom, um Deus que tem nos abençoado. E ainda que tenhamos lutas, ainda que tenhamos momentos difíceis, ainda que por vezes tenhamos aquelas situações quase impossíveis de serem administradas, ainda assim o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado, o Senhor tem nos segurado em seus braços poderosos e tem nos dado força para seguir. E Pai, nós te agradecemos, porque se não fosse o Senhor, nós nem estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos força sequer para sair da nossa cama. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos ânimo para continuarmos a luta de cada dia. Por isso nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos sustentado, e é a tua alegria que faz a diferença na nossa vida, Pai. Nós estamos aqui hoje pela manhã testemunhando das bênçãos tuas sobre cada um de nós. E pedimos agora que o Senhor abençoe o restante desse culto, que sirva a Ele para manifestar mais uma vez a honra e glória que só o Senhor merece. Agradecemos pelos dízimos e ofertas que têm sido dominicalmente trazidos aqui. E nós te louvamos, Pai, pela fidelidade do teu povo que tem servido para continuarmos uma grande obra que o Senhor nos ofereceu como oportunidade de testemunho do teu poder. Também, Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos abençoado na campanha que iniciamos lá no começo do ano. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor dê a cada irmão que fez aquele compromisso a alegria e a condição de continuar a manter a tua obra com alegria no coração e testemunhando das bênçãos do Senhor, não apenas porque nós somos fiéis, mas muito mais porque o Senhor é fiel e nada diminui, interrompe ou quebra
essa fidelidade. Louvado seja o teu nome e muito obrigado por essa manhã. E que cada um, Pai, desses irmãos que se levantou, dando um testemunho de gratidão, que eles tenham uma semana de manifestações reais do teu poder e da tua bondade sobre a vida deles. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, meu irmão querido. É bem verdade que eu particularmente tinha alguns planos diferentes para essa manhã. Eu sonhava estar aqui hoje pela manhã com a camisa do Brasil, uma bandeira aqui no púlpito. E sonhava te convidar para assistir a final juntos aqui no Pioneiros. Mas não deu certo. E nós vamos celebrar ao Senhor mais alegres ainda. Porque o Senhor tem nos dado muitas vitórias na vida. E é sobre isso que nós falaremos hoje pela manhã. As nossas crianças nessa semana celebraram a IBF e falaram sobre esse tema, vitória. E nós vamos também falar sobre vitória, mais do que vencedores. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você a tiver, em Romanos 8. Romanos 8:37, é um verso muito conhecido. Possivelmente você o sabe de cor, mas nós vamos ler juntos agora. Eu farei a leitura pela primeira vez e logo em seguida te desafio a ler esse texto. É um texto que conforta o nosso coração, é um texto que nos anima. Diz a palavra de Deus, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos falar juntos? Leamos. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que Deus abençoe esse trecho da palavra dele ao nosso coração. Nós nascemos para vencer. O ser humano tem esse sentimento de vitória, uma necessidade de realizações, uma necessidade de ganhar. Talvez você nunca tenha percebido, mas o natural na sua vida é que você busque vitórias. O natural é que você sempre esteja na expectativa de ganhar. Raramente alguém acorda pela manhã e diz, hoje eu quero perder. Hoje eu quero que as coisas deem errado. Hoje eu quero que as portas se fechem. Hoje eu quero falhar. Se alguém acorda assim pela manhã, por certo, está doente. Porque o natural é acordarmos querendo vencer. O natural é acordarmos falando que hoje será um dia abençoado, que hoje eu vou conquistar alguma coisa. E quando isso não acontece, nós ficamos chateados. Nos sentimos frustrados. E tentamos interpretar a história para que uma derrota pareça uma vitória. Aliás, Max Lucado, em um livro recém-lançado, Winner, ainda não em português, ele escreveu que a vitória ou a derrota dependem basicamente de quem interpreta a história. É a nossa maneira de tentarmos administrar as coisas que não dão certo, porque elas nos ferem. Ninguém fica feliz quando as coisas dão errado. E nós tentamos buscar no erro, buscar na derrota, buscar na falha, pelo menos um aprendizado. Porque ela dói tanto, que simplesmente dizer eu perdi não é o suficiente. Dizer as coisas deram errado parece que é muito difícil para cada um de nós encararmos. Há um livro escrito por Shan Haldane, ele é um pesquisador no campo da psicologia. O livro se chama
SOS das crises emocionais, ele faz um estudo sobre esse anseio da vitória, e ele chega a uma comprovação interessantíssima. Ele comprova, através de mais de 1000 casos estudados, que o ser humano tem um anseio tão grande de vencer, mas tão grande, que se ele tiver uma pequenina esperança de vitória, ele será capaz de investir toda a sua vida. Porém, se não houver pelo menos essa fagulha, pelo menos esse vislumbre de que pode dar certo, ele entregar-se-á totalmente e não lutará mais. Talvez essa seja a explicação porque algumas pessoas desistiram na vida. Elas não veem mais nenhuma fagulha de esperança. Elas acham que não há mais chance. Talvez seja isso que aconteceu na terça e ontem com a seleção brasileira. Quando você leva 1 gol, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o que você espera? A derrota. Não há como manter-se animado quando você não tem pelo menos um sinal de que pode vencer. O ser humano anseia por vencer. Deus o criou assim. É interessante que logo no livro do Gênesis, quando nós lemos sobre a criação, nós encontramos Deus dando ao homem já um sentimento de vitória. O ser humano é aquele que foi colocado como o dominador da criação, um ser vitorioso, um ser que caminha não escondido, mas sim à frente. Você foi criado para vencer. Deus te fez assim. E porque o pecado inaugurou um tempo de grande derrotismo, o Senhor Jesus veio a este mundo para reinaugurar esse sentido da vitória. É por isso que nós lemos lá no capítulo 8 de Romanos esse trecho tão especial. Nós somos mais que vencedores. Deus não nos criou para simplesmente entregarmos os pontos e falarmos que não há mais chance, que não tem mais jeito. Os cristãos creem que há jeito. Os cristãos creem que existe ainda chance. Os cristãos acreditam que apesar do negativismo, do derrotismo, o Senhor Jesus sempre lhes dará vitória. A questão é interpretar o que é vitória e o que não é. E talvez esse seja o grande tema do capítulo 8 de Romanos. Possivelmente um dos tratados, uma das reflexões mais interessantes sobre vitória. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele estuda temas muito difíceis. Ele estuda as questões sobre salvação, sobre pecado. E quando ele chega no capítulo 8 de Romanos, ele estuda sobre o que é vencer. Ele já começa falando que não há para o cristão uma condenação que lhe leve à derrota espiritual. Ele é liberto em Cristo, e nesse tema ele vai progredindo as ideias e vai chegando até aquela frase maravilhosa: nós somos mais do que vencedores. Não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores. Como entender essa vitória no livro de Romanos, em especial nesse texto? Primeiro, vamos entender o que são vitórias circunstanciais. O verso 28, ele está antes da narrativa que acabamos de ler.
Ele começa explicando que algumas vitórias não são vitórias completas. Elas são vitórias da circunstância. Elas são boas, mas não são completas. O texto diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas. Todas as coisas é falar no dia em que tudo deu certo, mas também é falar quando tudo deu errado. Todas as coisas é falar quando você recebeu o prêmio, mas também quando você foi para casa de mãos vazias. Parece que em alguns momentos da vida as coisas de fato não dão certo. Parece que em alguns momentos e sob algumas circunstâncias os nossos planos são frustrados e nós não conseguimos abrir aquele sorriso e dizer: ganhei, sou um vitorioso. Mas, veja o que diz o texto: em todas as coisas, Deus está trabalhando para a nossa vitória, para o nosso bem, de modo que parece que em alguns momentos o nosso bem e a vitória, pelo menos no aspecto social e visual da vida, parece que elas não combinam. Em alguns momentos, o que eu gostaria de celebrar como vitória parece que não combina com a vontade de Deus. E porque Deus quer o meu bem, e porque Deus quer que eu seja de verdade um vitorioso, então Deus permite que algumas coisas deem errado, porque circunstancialmente vitórias e derrotas precisam ser compreendidas à luz de um plano maior. E que plano é esse? É a vontade de Deus. Por isso então, que diante de um fato isolado, nós não podemos simplesmente sorrir ou chorar. Nós precisamos entender o que Deus de fato quer em relação a isso. O que Deus planeja em relação a isso. Não estamos falando de uma vida inteira de vitória ou de derrota. Nós estamos falando sobre uma circunstância. Mas a verdade é, irmãos, que de vez em quando nós esquecemos o bem de Deus e nós lembramos só da nossa dor. Ou então lembramos só da nossa alegria. Nós sepultamos qualquer planejamento divino em nome de, naquela hora, celebrarmos a vitória. E alguém dirá que Deus não o ama, porque naquela circunstância, naquele dia, naquele momento, as coisas não saíram como eu gostaria que saíssem. Naquele dia, sob aquela circunstância, eu não fui um vitorioso, então, por certo, Deus não me ama. Deus não cuida de mim. Deus não se importa comigo. Querido, circunstâncias precisam ser avaliadas à luz da vontade de Deus, à luz do bem que Deus quer para cada um de nós. Quais são as suas circunstâncias hoje? São circunstâncias de vitória, de alegria? Celebre. São circunstâncias de derrota? Analise, avalie, ore mais. Veja o que a palavra de Deus fala sobre isso. Porque, por certo, uma circunstância não abafará o bem de Deus sobre a sua vida.
Deus age sobre todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Um outro tipo de vitória que ainda podemos entender nesse texto são as vitórias chamadas ocasionais. Vamos lá para o verso 36. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Nós vivemos circunstâncias diferentes e avaliamos essas circunstâncias de acordo com o plano maior, que é a vontade de Deus. Mas em cada ocasião nós nos deparamos ou com a vitória ou com a derrota, e muitas vezes não sabemos muito bem administrar cada uma delas. Você, por certo, já teve algum deslize emocional em nome de uma vitória, não teve? Você queria dar a última palavra. A vitória era essa. Era que a sua palavra fosse a última, fosse a mais importante, fosse a decisão final. E em nome da última palavra, você acabou cometendo um erro gravíssimo, mas você conseguiu. Já aconteceu isso? Para chegar à frente, para ganhar 20 segundos na sua agenda tão pesada, para ver o seu nome aparecendo na frente dos outros, você fez uma série de coisas. E depois, olhando para trás, você percebe, mas que besteira que eu fiz. É aquela necessidade quase inexplicável de, em cada ocasião, ser um vitorioso. Mas a palavra de Deus diz que se você é um cristão, e se você realmente confiou sua vida a Jesus, em algumas ocasiões, as coisas não vão dar certo mesmo. Sabe por quê? Porque você, sendo um cristão, será como uma ovelha destinada ao matadouro. Eu não gostaria que esse texto estivesse aqui. A minha preferência seria ler algo do tipo: por amor de ti, subiremos ao pódio todos os dias. Por amor de ti, ergueremos a taça todos os dias. Por amor de ti, receberemos o prêmio todos os dias. Nós gostaríamos de ler isso. Mas o que lemos é: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Ou seja, em cada ocasião, estamos travando uma grande batalha. Em cada ocasião, estamos correndo graves riscos. Espiritualmente falando, irmãos, há diante de nós um verdadeiro desafio. E muitas vezes, espiritualmente até enfraquecidos, nós simplesmente não conseguimos avançar. Mas parte disso já está descrito nas Escrituras. Alguns de vocês têm lutado tanto, mas não têm conseguido vencer. Não é verdade? Têm se esforçado tanto, mas não têm conseguido aquela vitória almejada. O que é isso? Será falta do amor divino? Será falta de esforço? Possivelmente não. Isso é apenas uma identificação espiritual com o Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo o vitorioso sobre todos os vitoriosos, teve que enfrentar a cruz, teve que enfrentar o escárnio, teve que enfrentar a zombaria,
teve que enfrentar a ridicularização. Algumas ocasiões serão para nós verdadeiras derrotas. Serão difíceis de encarar. Mas lembre-se, isso faz parte de uma humanidade que sofre os efeitos do pecado. De vez em quando nós não chegaremos primeiro e nem levaremos o prêmio para casa. Mas ainda assim nós sabemos que a vitória não está naquela situação, naquela ocasião. A vitória é um plano muito maior. E é isso agora o que Paulo vai explicar. Existe uma verdadeira vitória. Ela é descrita na pequena frase: somos mais do que vencedores. A verdadeira vitória não está em conseguir ganhar em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões. Em alguns momentos nós vamos reinterpretar o verbo vencer e perceberemos que chegar em último, às vezes, é melhor do que chegar primeiro. Calar-se, às vezes, é melhor do que dar a última palavra. Ficar paralisado em meio a algumas situações, talvez seja mais digno de um crente do que brigar até conseguir vencer. É isso que o texto diz. Se você percebe a leitura, você analisará a vitória agora sob 3 aspectos. O primeiro, a verdadeira vitória, ela não é questionada diante das situações difíceis. Veja o que o texto diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Talvez você esteja hoje vivendo uma situação de tribulação, uma angústia, uma perseguição, quem sabe profissional, quem sabe na família, talvez um momento de fome. Não a fome literal, no sentido do alimento à mesa, mas uma fome de realizações. Talvez você esteja vivendo perigos, talvez esteja enfrentando até alguma situação gravíssima na sua vida. Mas isso não significa que você é um perdedor. Isso não significa que Deus abandonou você. Isso não significa que você não terá ainda a chance de celebrar a vitória em Jesus. Nunca questione a verdadeira vitória em Cristo por causa de uma situação, por causa das últimas situações. Por causa dessa situação que se arrasta há 1 ano, não questione a sua vitória em Cristo por causa dessa ou daquela situação. Porque o amor de Jesus por você vai além da tribulação, da angústia, da perseguição, da fome, da nudez, do perigo ou da espada. Coloque as circunstâncias duras diante de Deus. E mesmo se sentindo um derrotado às vezes, anuncie a vitória pela fé. Você tem feito algumas coisas pela fé, não tem? Então anuncie que você é um vencedor em Cristo pela fé. Você não teve a última palavra. As coisas não saíram como você queria. Aparentemente tudo está dando errado, mas eu sou um vitorioso em Cristo Jesus. Eu vou seguir em frente. Segunda perspectiva, a verdadeira vitória, ela é interpretada à luz da experiência com Deus. Veja o texto, versos 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro,
Nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz. E aí, se lêssemos o restante, teríamos aquela declaração de vitória. Nada é capaz de superar o amor de Deus e o cuidado de Deus sobre nossa vida. Nada é capaz de superar aquela vitória maior que nos foi dada em Cristo Jesus. Por isso, então, que diante de uma situação, sabe o que é mais prudente? Sabe o que é mais honesto, espiritualmente falando? É você pegar aquela situação e tentar compreendê-la à luz da sua experiência com Deus, à luz da sua confiança, à luz da sua fé, à luz da entrega da sua vida a Deus. Por vezes nós queremos interpretar vitórias e derrotas de uma maneira não espiritual. Nós queremos ser vitoriosos na raça. Nós queremos ser vitoriosos como se, para conseguíssemos alguma coisa, não precisássemos da graça, do amor, da provisão, da esperança divina. Queridos, as verdadeiras vitórias são interpretadas à luz da fé, à luz da experiência com Deus. Algumas vitórias nossas são celebradas lá no nosso quarto, quando nós dobramos os nossos joelhos. E quando em oração nós falamos: Senhor, estamos tristes, estamos emocionalmente abatidos, mas a Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores, então nos ajude. Nos ajude a seguir. Nos ajude a ver as coisas de uma outra forma. Uma vitória sem fé pode ser uma boa vitória humanamente falando, mas só os cristãos sabem o que de fato é ser um vitorioso, através da fé, através da esperança, com lágrimas ou sorrisos, não importa, mas genuinamente firmes em Deus. O terceiro aspecto: a verdadeira vitória só pode ser celebrada na segurança que nós temos em Cristo através da fé. É o final do verso 39. Nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É uma declaração de fé. Nada. Nenhuma coisa daquelas citadas há pouco, nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, a minha vitória não é chegar na frente, mas a minha vitória é o próprio Cristo. E a minha segurança como vencedor não está nas coisas, mas está no próprio Jesus. Com Jesus, tudo pode se transformar em vitória na minha vida, até o maior fracasso. Agora, sem Jesus, nem as coisas que dão certo são verdadeiras vitórias. Porque a diferença entre ganhar e perder não está exatamente no sucesso ou no fracasso, mas sim no que Deus quer da minha vida. O que Deus quer da sua vida? O que Deus deseja de você exatamente? Qual é a sua busca? Porque através da fé, você será realmente um vencedor. Porque o Deus em quem você confia é o Deus que cuida da sua história. Nós ouvimos muitas coisas nesses últimos dias sobre a derrota da nossa seleção. E talvez o mais certo que eu ouvi, o mais prudente que eu ouvi, e você também deve ter ouvido, é que nós nos entristecemos muito porque chegamos
num lugar onde não deveríamos ter chegado. A gente devia ter perdido logo no começo. Porque aí não teríamos essa expectativa toda. Se tivéssemos voltado para casa, estando já em casa, logo na primeira fase, seria mais honesto diante da qualidade do nosso futebol. Então a gente não ficaria tão chateado. Nós não reclamaríamos tanto. Mas como nós chegamos, com a qualidade de futebol que chegamos, então emocionalmente não foi fácil. Foi tão difícil. Alguns chegaram à revolta. Você viu alguém rasgando a camisa, queimando a bandeira. Enquanto, na verdade, havia uma história sendo construída e que nós já sabíamos, não era para terminar bem. Usando exatamente essa figura, Deus está construindo uma história através da sua vida e da minha vida. Deus está fazendo alguma coisa. Algumas coisas nós não estamos vendo, mas Ele está fazendo. Sabe por que cremos nisso? Porque a palavra de Deus, conforme lemos, diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então Deus está construindo uma história. E o importante, querido, não é que agora, nesse exato momento, você por sua paixão e eu pela minha, possamos dizer: até aqui tudo deu certo. Então eu vou poder seguir em frente. A questão é entender o que Deus está construindo. Porque nos planos divinos, as coisas são muito diferentes do que um campo de futebol. Nos planos divinos, as coisas são muito diferentes do que uma sucessão de gols, do que uma tabela construída à luz da imaginação humana. Nos planos divinos, há um propósito. Deus construindo uma história de vitória. E se você, pela fé, obedecer a Deus e entregar-se totalmente aos planos dele, você já sabe qual é o final da história. Isso que é bom. Você já sabe como vai terminar. Se você entregou sua vida a Deus e permite que Ele dirija você, você já sabe onde vai acabar essa história e como ela vai acabar. A questão é que você não permite em nenhum momento que Jesus Cristo esteja fora desse contexto de vitória. Não permite em nenhum momento que, em nome de uma vitória agora, você sepulte a sua fé. Em nome de uma vitória agora, uma vitória ocasional, circunstancial, você desobedeça a palavra de Deus. Em nome de dar a última palavra, você troque a verdade de Deus pela opinião da sociedade. Querido, seja um cristão de verdade. Abrace a fé que você tem em Cristo Jesus. Porque Deus está construindo uma história de vitória para aqueles que nele confiam. E crendo nisso, é que nós hoje, amanhã e depois de amanhã, o Brasil vencendo, perdendo, as coisas dando certo ou errado, nós continuaremos dizendo: em Cristo somos mais do que vencedores. E ainda que amanhã você tenha um grave problema, você continuará dizendo: em Cristo eu sou mais do que um vencedor. Ainda que amanhã as coisas não saiam como você queria, apesar de você ter lutado muito e feito o máximo, ainda assim você dirá: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Porque há uma história e eu não estou no controle dela.
Deus quem está no controle. E eu desejo firmemente que a sua história de vida seja de fato uma história de vitória. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ajude a compreender quais são teus planos para a nossa vida. Nos ajude a aceitá-los, nos ajude a seguir em frente com garra, com coragem, mas principalmente com fé. Ajuda-nos, Senhor, a olhar não apenas para as circunstâncias, mas sim a olharmos para o futuro e a enxergarmos pela fé um futuro de vitórias em Cristo. Pai, nós queríamos muito que nossa vida fosse uma sucessão de vitórias e de acertos, mas por vezes as coisas, Pai, são difíceis. Por vezes as lágrimas chegam aos olhos. Por vezes nós somos derrotados por tantas circunstâncias. Mas em nome de Jesus, ajuda-nos hoje pela manhã e em todos os dias de nossa vida a caminharmos por fé. E ajuda-nos, Pai, a crermos mais na Tua palavra, que nos diz que nós já somos vitoriosos em Cristo. Nós já vencemos o pecado, nós já vencemos a morte, nós já vencemos a perdição. Ajuda-nos a crer nisso, a celebrar isso e a seguir em frente, firmes na fé de que a Tua vontade é o que há de melhor para a nossa vida. É o que hoje te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora vamos ouvir o que as nossas crianças têm a dizer sobre vitória. semana a nossa escola bíblica de férias. E como o pastor disse, a gente aprendeu que nós somos... De novo, que nós somos... Mais que vencedores. A nossa vitória vem através de Jesus.
E é isso que diz a nossa divisa lá em Romanos 8:37. Vamos ensinar eles? Vamos lá. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio de Jesus que nos amou. Romanos 8:37. Essa é a nossa vitória, o amor de Jesus por nós, que em nós é gerado através do Espírito Santo, o fruto dele. E nosso fruto a gente aprendeu que tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, tudo isso é gerado através do Espírito Santo em nós quando nós somos salvos. E essa é a nossa vitória. Essa é a nossa vitória em Jesus. E é isso que a gente vai cantar agora, o segredo da vitória. Eu vou convidar você para ficar em pé e aprender a música com a gente, tá bom? Confiar somente em Deus, que dirige os nossos passos, que caminha ao nosso lado, que elimina todo medo. Esperar somente em Deus, que tem um plano perfeito, executa sua vontade sem errar o tempo certo. Jesus. E isso produz em nós, então, o fruto do Espírito. E uma das partes do fruto do Espírito é a alegria. A certeza de ter a alegria em todo o tempo. E é essa alegria que nos fortalece. Vamos cantar? Jesus, a gente pode ser alegre, a gente pode ser também mansos como Jesus foi, para a gente se parecer cada dia mais com Jesus. Essas músicas que a gente está cantando em sequência são as músicas que a gente aprendeu na Escola Bíblica de Férias nessa semana, que reforça então o ensino sobre o fruto do Espírito gerado em nós. Vamos aprender também mansidão. Mansidão é viver como Jesus viveu.
que os mansos herdarão a terra. Tenha certeza que o Espírito Santo pode fazer isso por nós. Essa é a nossa maior vitória, ser transformados por esse amor. E é esse amor, essa vitória que o Espírito Santo que nos dá uma paz que excede todo entendimento. Não importa a circunstância, não importa o momento, as nossas crianças aprenderam que a gente pode ter paz e tudo aquilo que o Espírito Santo gera em nós. E é isso que a gente vai cantar agora. Essa é a paz que Deus nos dá. E a gente gostaria de passar para a igreja, os irmãos podem se assentar, um pouquinho da nossa escola bíblica de férias, umas fotos que a gente tirou. Foi um trabalho com muita dedicação de toda essa equipe para que as crianças pudessem ser ministradas sobre a palavra de Deus. Então a gente vai passar um pouquinho para vocês num vídeo. Confiar somente em Deus, que dirige os nossos passos, que caminha ao nosso lado, que elimina todo medo. Esperar somente em Deus, que tem um plano perfeito.
Muito bem, queridos. Nós vamos encerrar repetindo aquele cântico sobre... É o cântico oficial, né? Da vitória. Só peço que em casa mesmo você dê uma olhada nos nossos avisos bem importantes que estão no nosso boletim. Agradeço pelas orações em relação à Nívia. Ontem fez 1 semana que ela foi operada, já está quase 100%, graças a Deus. Obrigado pelas orações e pelo carinho. E que seja essa uma semana muito abençoada para todos nós e uma semana de vitórias em Cristo Jesus. Nunca se esqueça, com Jesus, as circunstâncias podem ser as mais tenebrosas, mas Jesus nos dá vitória. E crianças, parabéns por essa EBF. Gente, vocês sabem o que é você começar uma EBF depois do Brasil ter levado 7-0? E essa criançada, né? 7-1, desculpa, filha, é verdade. Esse 1 foi a nossa salvação, a nossa esperança. Gente, houve um abatimento na sociedade, mas a criançada manteve aí a alegria, a equipe manteve a alegria. Nós fomos grandemente prejudicados por essa Copa do Mundo, grandemente. Tivemos que fazer uma EBF de 2 dias, enfim. Mas valeu, não valeu, crianças? Não foi bacana? Tá aqui? Então vamos ficar em pé e vamos cantar juntos. E quando nós encerrarmos a música, nós vamos orar pelas crianças e vamos para casa vitoriosos em Jesus. Vamos lá. Confiar somente em Deus, que dirige os nossos passos, que caminha ao nosso lado, que elimina todo medo. Esperar somente em Deus, que tem um plano perfeito, executa sua vontade sem errar ou tempo certo. Meu segredo, meu segredo, meu segredo da vitória. Meu segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. Meu segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. Meu segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. Agradar somente a Deus, evitando o pecado e aprendendo a confessar quando fez algo errado. Ser bondoso em todo tempo, imitando o Salvador, e por onde andou mostrou para todo o seu amor. Meu segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. Meu segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. Meu segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. Meu segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. Vamos orar, queridos. Eu convido você a erguer uma de suas mãos em direção a essas crianças e nós vamos, em nome de Jesus, pedir as bênçãos de Deus sobre elas. Se você puder e quiser, repita a frase que eu direi. Diga assim: Senhor Deus, abençoe essas crianças. Derrame sobre elas o seu amor e o seu cuidado. As livre das artimanhas do inimigo. E lhes dê um futuro de vitórias em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. 18 horas teremos o nosso culto normalmente. Siga em paz. Um dia de vitórias em Cristo. Ao que está assentado sobre o trono com poder, a Ele honramos, a Ele adoramos. Bendito é o que vive para sempre.